Na aula de hoje, português e inglês. No inglês, o uso do verbo to be e a sua importância nessa língua. No português, terminação verbal. Perceba a necessidade de se olhar a aula anterior. Onde é que ele está? Ela está no nosso site www.quimeia.com.br. Faça disso um hábito. Vá lá buscar as informações. Estude, reestude e nos chame para a sua aprovação. Já estou sentindo o cheirinho do churrasco. Não saia daí não. Fica com os nossos patrocinadores, nós voltamos já. Hello, saudações a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora de inglês Thaisa Camachi. Na aula passada, falamos um pouco sobre alguns métodos de interpretação e compreensão textual. Já hoje, estaremos estudando sobre um assunto muito básico da língua inglesa, mas que tem grande importância. Quer uma dica? Vamos lá! To be or not to be? That is the question. Uma conhecida frase do autor Shakespeare, do livro Hamlet. E aí, adivinhou? Pessoal, eu estou falando do verbo to be, o verbo to be e os pronomes pessoais, que no caso em inglês, personal pronouns. Ele é um dos verbos mais utilizados, pois serve de base no decorrer de todo o aprendizado da língua inglesa. No inglês, chamamos de verb to be, mas no português dizemos que é o verbo ser ou estar. Um verbo da língua inglesa, mas com dois significados na língua portuguesa, ser ou estar. Na verdade, ao ser conjugado, o be, na forma do presente, não varia tanto como no português, pois dizemos sou, estou, és, estás, está ou é, somos ou estamos, sois ou estais, são ou estão. Mas no inglês são apenas três formas, am, is e are. Mas cada um vai depender de um pronome pessoal. No caso, I, you, he, she, it, we, you e they. Vamos ver como ficaria na forma afirmativa. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está, no singular. E no caso do plural seria vocês são ou vocês estão. Porque em inglês, you are pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. Vai depender do contexto. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou está. It is, ele é ou está. Utilizado para objetos, lugares e animais no singular. We are, nós somos ou estamos. They are, eles ou elas são ou estão. Essa é a forma afirmativa. No caso da negativa, precisamos acrescentar o not após o verbo to be, ou seja, após o am, is ou are. Por exemplo, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. O you novamente, porque no caso no singular e nesse caso no plural. You are not. They are not. Já na forma interrogativa, precisamos apenas inverter o verbo to be com o subject pronoun. No caso, I, you, he, she, it, we or they. Vocês vão apenas inverter com o verbo to be. Vamos ver. Am I?
are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Resumindo, forma não contraída, afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos lá. Na forma afirmativa, vocês dizem I am. Na interrogativa, vocês dizem am. My, há uma troca do verb to be com o subject pronoun. No caso da negativa, I am not. Forma afirmativa, you are. Interrogativa, are you? Negativa, you are not. Afirmativa com o is, he, she ou it is. Negativa, is he, is she, is it. E no caso da negativa seria he, she or it is not. We are, they are. No caso da negativa ficaria we are not, they are not. E na interrogativa, are we, are they. Pessoal, também temos a forma contraída, que é bem mais comunicativa pela rapidez. Os nativos da língua inglesa ou os aprendizes costumam preferir essa forma, pois soa mais rápido para a comunicação. Vejamos a tabela a seguir. Na forma afirmativa, vocês diriam I'm. Na forma negativa, I'm not. No caso do you are, na forma contraída na negativa, seria you're not ou you aren't. No caso da afirmativa, seria apenas your. No caso do he is, na forma contraída, seria his. Na negativa, seria he's not ou he isn't. No caso do she is, seria she's. Já na negativa, she's not ou she isn't. No caso do it is, a forma contraída seria it's. E a forma negativa seria it's not ou it isn't. No caso do we are, a forma contraída afirmativa seria we're. E na negativa, we're not ou we aren't. No caso do you are, forma contraída, mais uma vez na afirmativa, your. E na forma negativa, you're not ou you aren't. No caso do they are, seria their. E na forma negativa, they're not ou they aren't. Então, para terminar, vou dar algumas dicas para que vocês saibam quando utilizar o verb to be sem precisar estar sempre associando apenas ao significado ser ou estar em português. Por exemplo, ele é utilizado para descrever pessoas ou os seus sentimentos. Quando eu falo I am a teacher, eu sou uma professora. I am Thaisa, eu sou Thaisa. I am hungry, eu estou com fome. Outra dica, identificar a idade. Quando vamos falar sobre a idade, nós usamos o verb to be. Por exemplo, he is 4 years old. Ele tem 4 anos de idade. Outro, identificar o lugar ou o tempo do local. Por exemplo, it's Mossoró City and it's raining there. É a cidade de Mossoró e está chovendo lá. Pessoal, ficamos aqui e até a nossa próxima aula sobre os pronomes. Goodbye, see you soon, até mais.
Olá, pessoal! Na nossa primeira aula, vimos a essência do que é verbo e que eles são divididos em verbos regulares e irregulares. Fizemos também uma viagem histórica pela aquisição da linguagem. Hoje, trabalharemos terminação verbal. Trabalhamos, na última aula, o verbo amar e fizemos a conjugação deles. Vamos lembrar. Conjugamos o verbo amar no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. Fizemos a mesma coisa com o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Vejam que o verbo amar conserva parte de sua formação intacta, do início ao final da conjugação. Diferente do verbo ser. Na segunda pessoa, ele apresenta uma nova palavra. Deste modo, podemos dizer, então, que o verbo regular é o verbo amar, pois ele mantém o seu radical fixo. Pela localização da parte fixa da palavra, vamos entender que radical é o início do verbo e que ele se forma pela ideia principal do verbo. Isso também acontece em algumas outras palavras, mas isso é assunto para uma outra aula. O verbo irregular, que é o caso do verbo ser, ele não mantém o radical fixo, pois, como já dito antes, ele muda a sua palavra da primeira para a segunda palavra e acontece isso em outros casos da conjugação verbal. Agora a questão da desinência. Entenda como desinência como aquela letra que vai definir a conjugação do verbo. Vamos simplificar? É a primeira vogal da sílaba seguinte ao radical. Se o verbo estiver no infinitivo, ou seja, em sua forma nominal, sem conjugação, é ainda mais fácil, porque basta tirar a terminação. E aí encontraremos o radical e a terminação. Vejamos, o verbo amar, correr, sorrir e propor. Ao retirar as letras AR, ER, IR e OR, tem-se exatamente o que chamamos radical. E essas letras seriam as nossas terminações. E já que falamos em terminações, vamos esclarecer. Terminação é a parte final do verbo, quando ela estiver no infinitivo. E na língua portuguesa há 3 terminações, classificadas em ordem crescente de acordo com a ordenação das vogais. Primeira terminação AR, segunda terminação ER, terceira terminação IR. E o que foi que aconteceu com o OR, que já foi mencionado nos verbos anteriores e que sabemos que existe? Ora, a terminação OR, diferente do que algumas pessoas possam pensar, não é uma quarta terminação, como também não existe uma quinta terminação envolvendo a vogal U. O que ocorreu foi que no período da evolução da língua, ainda com relação ao latim, as palavras terminadas com OR chegaram para a língua portuguesa ainda escritas com ER. Isso mesmo, é o exemplo do caso por, que em sua mais distante essência se escrevia ponere. E aí ele foi sofrendo alterações, passou a se escrever poner e chegou à língua portuguesa como poer. No entanto, como já foi dito antes, as línguas são uma ciência viva e evoluem. Mas quando o verbo evoluiu para por, a gramática normativa portuguesa já havia convencionado essas 3 primeiras terminações, AR, ER e IR, deixando assim a terminação OR parte integrante da segunda terminação, porque o verbo por estava escrito como poer. E aí não gerou uma quarta terminação. No que se refere à vogal temática, agora passando para um novo quesito, a questão é bem simples. Trata-se da primeira vogal logo após o radical. Lembram que eu já falei disso? A exemplo do verbo amar, tem o seu radical na vogal A e na consoante M, a vogal temática é o A seguinte. Dito isso, já temos conteúdo para um próximo tópico, que seria tema, que nada mais é que a união entre o radical e a vogal temática. Ou seja, se eu tenho um radical AM do verbo amar, por exemplo, a sua vogal temática, que é o A, eu uno essas 2 partículas e eu crio o meu tema do verbo amar, que seria ama. Entendido isso? E agora vamos para a desinência, que é o elemento final que determina o modo, o tempo e o número e também a pessoa em que o verbo está
flexionado. Vejamos então um a um dos elementos que formam as desinências verbais, que são os três: o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. A tríade seguinte seria relacionada ao tempo, que se divide em presente, pretérito e futuro. Quanto ao número verbal, é a flexão que se dá do singular e do plural. A saber que os verbos eles não sofrem flexão de gênero, como feminino e masculino. E quem faz essa determinação para eles é o pronome e a depender do contexto. Vamos recapitular então. Primeiro, o verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Segundo, ele pode ser dividido em verbos regulares e irregulares, sabendo que os regulares são aqueles que possuem um radical fixo, enquanto os irregulares não possuem radical fixo. Terceiro, a parte principal do verbo é aquela que indica a ideia original da palavra, e é o que chamamos radical, enquanto que a parte que sofrerá mudanças chamamos de terminações. Quarto, existem 3 terminações nos verbos, que podemos encontrar quando eles estão em sua forma nominal. E são elas AR, ER ou OR e IR. Quinto, vogal temática é a primeira vogal, logo após o radical. Também posso entendê-la como sendo vogal da terminação e serve para indicar a qual conjugação o verbo pertence. Sexto, o tema é formado pelo radical mais a vogal temática. Sétimo, as desinências são responsáveis por determinar tempo, modo e número dos verbos a serem conjugados. Há uma técnica de memorização para não se esquecer os modos verbais, que eu vou passar agora aqui para vocês. Vamos tentar memorizar. Imaginem os 3 modos verbais que nós falamos ainda há pouco: o imperativo, o indicativo e o subjuntivo. Ao relacionar o modo imperativo, lembre-se de uma coroa. E aí, lembre-se em seguida quem usa coroa. A resposta vem automática: reis, imperadores. E o que eles fazem? Dão ordens. Eis então a função do modo imperativo: dar ordens, indicar a ordem. Pense então agora no modo indicativo. E ao lembrar do modo indicativo, lembre-se de uma mãozinha em seta, a mão com o dedo indicador em riste. E o que ele está fazendo? Ora, uma vez que essa resposta lhe vem à cabeça, ele está indicando, apontando. Está aí também a função do modo indicativo. E agora, lembre-se de um coração para lembrar do modo subjuntivo. E pense, o que tem a ver o coração com o modo subjuntivo? Ora, embora saibamos que todos os sentimentos e sensações são dominados pelo cérebro, em todos os momentos e relações e situações, nós relacionamos essas sensações e sentimentos ao coração. É ou não é verdade? E o que os sentimentos fazem com nós, humildes seres humanos? A resposta é simples. Ele nos deixa em dúvida. Nem sempre responde com tanta certeza aos nossos questionamentos. E esta é a função do modo subjuntivo. E aí vamos relembrar. Para memorizar, o que é que nós temos que fazer? A coroa se refere ao modo imperativo, pois ele dá ordens. A mão com o dedo em riste se refere ao modo indicativo, para indicar, informar e apontar. O coração está ligado ao modo subjuntivo, porque nem sempre eu tenho a certeza das minhas ações. E ainda acrescento que essas minhas ações do modo subjuntivo virão acompanhadas das palavras que, se e quando, para realçar essa minha dúvida. Então, pessoal, com essas informações, ficamos por aqui e nos encontramos no nosso próximo programa. Até breve!